família, mais um momento do Projeto Céia em Casa. Campanha de óleo de cozinha usada. Venha, traga seu óleo de cozinha usada que vai ser revertido para o nosso trabalho social. Você vai estar ajudando, colaborando para um mundo melhor em todos os sentidos. E agora, Carla Terrezo, com o tema Parábola do Festim das Bodas. Olá, meus queridos amigos e queridos irmãos. Mais uma vez, é com muita gratidão que eu estou aqui hoje para falar sobre mais um capítulo do nosso querido e amado Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 18, muitos chamados, poucos os escolhidos, com a parábola do festim das bodas. Então, eu vou ler aqui a parábola para que a gente possa dissertar, possa falar com mais calma a respeito do que Jesus quis trazer para nós. Falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir. O rei despachou outros servos, com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram os servos e o mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra ele seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas e chamai para as bodas todos quanto encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons ou maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver o que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Mateus, capítulo 22, versículo 1 a 14. O que mais nos chama a atenção nessa parábola é que muitas vezes a gente pensa assim, mas com surpresa, né? Como assim ele convida todo mundo e logo após expulsa? Ele chama todos e de repente eles mata, queima cidades. O que Jesus quis dizer com essa parábola? Nós sabemos que naquela época ele utilizava coisas do cotidiano, da vivência deles, para que ele pudesse explicar por parábolas e eles se fizessem entender. Então, o que nós podemos chamar a respeito desta parábola, entre muitos os chamados e poucos os escolhidos? Ele fez vários convites, né? E geralmente, quando a gente começa a pensar e estudar, mas quem foram os primeiros que Jesus fez, né, a participar do convite do seu banquete, né? E aí ele convidou primeiro os hebreus, né, que foram os hebreus os primeiros convidados. Por quê? Porque eles eram monoteístas, eles acreditavam em um Deus só. Então, assim, ficaria muito mais fácil para que ele pudesse explicar a boa nova, né, as coisas do nosso reino. E aí a gente fica assim, mas por que muitos foram chamados e poucos foram os escolhidos? Qual o sentido disso que Jesus quis trazer? Então vamos lá. Qual é o objetivo, né, de tudo isso que Jesus trouxe para nós? É a reforma moral, que é um pré-requisito da conquista da paz interior. Se eu não me reformar moralmente, se eu não entrar por dentro de mim e começar a reparar aqueles meus vícios, os meus erros, o meu egoísmo, o meu orgulho, a minha maledicência, tudo isso, como é que eu vou ter uma moral, um pré-requisito para conquistar a minha paz interior? Então esse foi o objetivo, né? Trazer a impressão de que nós devemos e podemos fazer a nossa reforma moral.
Olha aí quantas coisas acontecendo, várias oportunidades, os chamados acontecendo e a gente ainda protelando e fazendo a nossa reforma moral, né? Quem era o rei ou o homem? Podemos dizer, sim, que é Jesus, né? Porque ele fez vários convites para o banquete, né? Um grande banquete espiritual. Se observarmos bem ao longo desses 2021 anos, o que a gente observa? Que em toda a passagem, né, quando chegou a época de Moisés também, que foi um grande convite que Moisés fez e eles não entenderam, eles preferiram utilizar a sua forma ainda exterior para colocar aquilo que deveria ser como uma forma de punição, como uma forma, se você não fizer o que eu quero, isso não vai dar certo. E não foi isso que Jesus veio trazer para nós, né? Ele veio trazer a paz, o amor, instituir a harmonia e que todos vivessem em harmonia, alegria e comunhão. Como ainda estávamos na fase, eu ainda digo, primitiva, entre aspas, né? Nós deixamos isso de lado e até hoje ainda somos ofertados pelos seus belos convites e ainda pensamos realmente se devemos aceitar o seu convite ou não, né? E como são esses convites, né? As bodas são os convites, né? E eles vão aparecendo através da mensagem divina que é deixada diariamente para nós. Olha que grande mensagem divina Deus, Jesus está deixando para nós agora nessa pandemia, né? Será que nós estamos agindo de acordo, entendendo essa grande mensagem divina que o Cristo está trazendo para nós? Ou estamos fazendo como os nossos irmãos que estão vivendo exteriormente e deixam para lá o convite porque acham que vai vir uma nova ocasião, um novo pedido e assim eu vou poder aceitar o convite. Olha, os tempos urgem, são os chamados, daqui a pouco isso tudo vai passar e não adianta a gente querer dizer assim, na próxima eu resolvo tudo isso. Olha que a gente já está começando a reparar os erros. Aqui nós já estamos começando a aprender a conviver com as pessoas, a despertar o amor. O conhecimento nos traz essa boa fase. Então vamos aproveitar esse conhecimento que o Evangelho do Cristo traz para nós, né? Então quando Moisés veio trazer o primeiro convite, né, que foi a primeira revelação que ele trouxe junto aos judeus, também não foi ouvido. Aí Jesus, né, que ele representa, né, a busca pelos valores do mundo, ele fica assim pensando, né, que os homens muitas vezes preocupados com as suas coisas da matéria, do exterior, não quiseram ouvir o seu chamado. Ora, quantas vezes fazemos isso, né? Às vezes optamos, em vez de ficar com a família, em comunhão, pensando bem, optamos por uma festa, optamos por estar em alguma outra reunião. A gente vai se esquivando daqueles momentos em que a gente pode entrar em comunhão com o alto para melhorar as nossas atitudes, né? E aí, muitas das vezes, a gente não dá atenção a essas questões espirituais, né? E a gente não quer se dedicar. Novamente, eu digo que é uma questão de escolha, né? É uma questão de livre-arbítrio. E nós vamos deixando passar essas grandes oportunidades. Então, equivocadamente, todos aqueles que vieram trazer a mensagem do Cristo, eles eram perseguidos, né? E aí, essa perseguição trazia, assim, dores, né? As pessoas ficavam sofridas. Só que nós sabemos que tudo que é da matéria acaba. Mas o nosso espírito permanece. Então, os verdadeiros valores são os valores espirituais, e não aqui na matéria. Sabemos que estamos aqui para aprender, para evoluir. Mas aí, o que eu estou fazendo com o meu conhecimento? O que a gente leva, na verdade, é o que a gente conquista dentro de nós. E qual é essa conquista que eu consigo e que eu consigo aflorar e ter dentro de mim, né? Dentro de nós? Como é que nós fazemos isso? Através do exercício diário, do auto-amor, do autoconhecimento, de fazer ao outro aquilo que ele gostaria que ele fizesse com você, através da mão amiga, através de um sorriso, através de um contato telefônico, uma mensagem, sabe? Uma palavra bendita. Sabemos que muitas das vezes erramos porque deixamos o tempo passar. E aí, qual o meu papel nesse momento no Evangelho do Cristo, né?
ele veio trazendo os convites, né? Nós, na Casa Espírita, aceitamos o seu convite, mas até que ponto nós levamos a sério esse convite que o Cristo fez para nós, né? E ele continuou os seus convites através de seus discípulos e seus seguidores, né? E ele foi, com grande esforço, tentando estender a sua mensagem cristã, né? Pensa bem naquela época, quanto eles andaram, quanto eles fizeram para que essa mensagem do Cristo fosse até eles, né? Chegassem de uma forma mais que fosse bem entendida, né? Eram homens comuns como nós, né? Eram os profetas, os seguidores, os discípulos. E com isso tem a conversão de Paulo, né? E Paulo foi um dos maiores propagadores da doutrina, foi o maior dos propagadores do Evangelho, mesmo sem estar pessoalmente com Cristo, né? Ele acompanhou através das escrituras, dos pergaminhos que eles tinham, e eles iam juntando, e a partir daí ele foi um grande precursor da mensagem de Cristo. E essa mensagem ultrapassou todas as barreiras. Veja, chegou lá naquela época, está aqui, atravessou as Américas, chegou na Europa, e hoje estamos aqui no nosso querido e amado país Brasil, estudando a doutrina espírita e tentando entender o Evangelho do Cristo. Temos olhos de ver e ouvidos de ouvir? Sim, mas muitas das vezes, meus irmãos, nos fazemos de cego e não participamos desse grande banquete espiritual que o Cristo trouxe para nós. Sabemos que já nascemos com a nossa virtude, mas nós precisamos trabalhar para que ela floresça, ela aconteça, e assim a gente pode continuar praticando bem. O Cristo trouxe a mensagem, né? Mas antes dele tiveram outras pessoas que também trouxeram e entregaram seus convites. E nos fizemos de cegos, nos fizemos de surdos e continuamos praticando aquilo que achamos que era certo e que tínhamos que fazer porque era daquele jeito que a gente queria que fosse. O tempo foi passando, novos conhecimentos, novos chamados, e continuamos persistindo no erro. Então, chegamos aqui na Casa Espírita ou em qualquer outro templo, e a gente sabe, né, que quem edifica a nossa casa, que é o nosso espírito, é o nosso corpo, somos nós. O que adianta tanto conhecimento, né, adquirir tanta sabedoria da Escritura Divina e eu não conseguir passar adiante por conta de orgulho, de egoísmo, de melindre, por falta de caridade com o irmão, aquilo que o Cristo veio trazer para nós. Imagine essa situação, se por um momento o Cristo se negasse a propagar a mensagem que ele trouxe. Se ele fosse egoísta, como muitas das vezes nós somos, e deixamos de levar a sua mensagem até aqueles que necessitam. E ele absolutamente fez isso, né? Ele continua lançando os convites todos os dias, em todos os lugares do mundo, né? Todos nós estamos preparados para ouvir o seu convite, mas ainda não temos a maturidade suficiente para utilizar os conhecimentos e nos tornarmos pessoas melhores. Essa parábola faz com que a gente pense uma coisa muito interessante, né? Nós somos uma família universal, buscamos a paz. Somos do mundo sem estar no mundo. Vivemos no mundo sem viver no mundo. Então, que ela desperte em nossos corações essa vontade de desfrutar do seu banquete. Porque muitos receberam o convite, mas não vão conseguir desfrutar desse banquete espiritual, né? Desse grande jantar. Então eu vou usar como exemplo uma casa espírita, né? Onde a gente adentra os portões e a gente procura estudar, procura um tratamento, procura aprender com a doutrina. Mas a doutrina eu pratico da boca para fora ou da boca para dentro? Olha que interessante essa pergunta, né? Como seria isso, da boca para fora e da boca para dentro? Quando Paulo de Tarso
foi curado por Ananias, né? E ele resolveu seguir para poder pregar, para entender melhor a doutrina. Ele ficou 3 anos no deserto, recluso. E o silêncio foi o seu melhor aprendizado, pois ali ele pôde entender, pôde estudar, pôde se conhecer, pôde domar suas más inclinações e entender o que o Cristo queria que ele fizesse e seguisse o caminho. E nós entendemos, temos uma maturidade agora para entendermos e saber. Então, se eu quero fazer parte dessa seara, que eu consiga colocar o Evangelho do Cristo primeiro para dentro e depois para fora em forma de amor, em forma de trabalho, em forma de companheirismo, sabe? E eu digo, que não importa aos outros, importa a mim. Como a gente sempre ouviu, se eu mudo, o mundo muda, então vamos aproveitar esse banquete divino. Vamos mudar, né? Porque o grande destino nosso é o destino no mundo espiritual. Quando aqui na parábola ele fala a respeito da túnica nupcial, aí eu pergunto a você, qual é a sua túnica? O que você está preparando para você quando você partir deste mundo aqui de provas e expiações para o mundo espiritual e depois para o mundo de regeneração? O que você está se preparando? Como está sendo? Você está se equilibrando? Você está entendendo? Você está se calando mais, observando mais, amando mais, odiando menos, sorrindo mais, estendendo mais sua mão? Você está praticando a caridade com você e com os outros? Eu vou ler um trechinho aqui para o nosso encerramento, né, dessa parábola do festim das bodas, que é muito interessante. O banquete divino está aqui conosco todos os dias. Se quisermos fazer parte, que saibamos ser humildes o suficiente, reconhecer que precisamos mudar para que a gente consiga caminhar junto com Cristo. E assim ele fala aqui no Evangelho. No entanto, não basta ninguém ser convidado. Não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte no banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro o coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Ora, a lei toda se contém nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que aguardam e a aplicam proveitosamente. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque disse Jesus: chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. Então, que saibamos ter boas escolhas, que saibamos ouvir o verdadeiro chamado. Sei o quanto é difícil esta caminhada, ninguém disse que era fácil, mas temos força o suficiente para fazer brotar dentro de nós essa semente divina do amor. E a partir daí, olhar para o nosso semelhante com mais harmonia, com paz, estender as nossas mãos e fazer com que todos, unidos, possam fazer parte desse grande, lindo banquete espiritual. Não vamos deixar para depois. Vamos aceitar o convite. Vamos ser perseverantes nessa grande vontade de fazer o bem a nós e ao nosso próximo. Então, fica aqui o meu convite. Venham até nós, vamos fazer parte desse grande banquete para que juntos possamos seguir até o mundo espiritual com a nossa bagagem com muito amor, alegria, felicidade e esperança, porque sabemos que o nosso reino não é neste mundo, mas sim a pátria espiritual. Obrigada a todos por estarem aqui conosco. Fiquem com Deus.